Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações. Então já chega deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Parada é a seguinte, o vídeo hoje é um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma análise do atual momento do Vasco e a gente está vendo dois polos se chocando aqui muito forte. De um lado, é a galera que está arrepiando, sentando a marimba e batendo em praticamente tudo, como se tivesse tudo completamente errado, e não está absolutamente tudo errado. E do lado de cá, tem a galera que está excessivamente jogando panos quentes na situação. Que calma, tá tudo bem, a gente melhorou muito e tal. Eu concordo, sendo que tudo na vida tem que ter um meio termo. Eu detesto os polos, o extremista para um lado ou para o outro. Eu sempre prefiro o centro, que é juntar um pouco das ideias desse lado com a ideia desse outro lado, e junto a essas ideias, tirar o que tem de melhor dos dois lados e repelir o que tem de ruim nesses dois polos mais extremos aqui. Eu sou o tipo de pessoa que eu nunca acho que aquela coisa extrema é positiva, tá? Enfim, isso é um ponto de vista, é um pensamento. Eu vou bater no liquidificador aqui o momento que a gente está nesse momento de temporada, de maturação de sociedade anônima do futebol, relacionamento com a 777, e claro que isso respinga no trabalho do Alexandre Matos. Tá? Então eu vou fazer um vídeo aqui mais de análise, tá? Então por favor deixa o like aí, compartilha para os seus amigos, que eu acho que vocês vão curtir a análise aí e acho que vai te fazer refletir sobre alguns temas, tá? Antes disso, vai lá na stake.com, link aqui no primeiro comentário fixado, tem clássico dos milhões domingo, tem rodada de Cariocão ainda hoje, mas eu sei que tu tá preocupado com o Vasco e Flamengo, aí faz tua fezinha lá na Stake. Usa o cupom promocional Futebolaco, que eles dobram o seu primeiro depósito. A Stake é uma gigante mundial, patrocinadora master do Everton da Inglaterra, tá na Premier League, campeonato italiano, aqui no Brasil virou master do Juventude. Então é uma empresa séria que a gente indica que você pode apostar com tranquilidade, beleza? Mas vai no link aqui do primeiro comentário fixado e use o cupom promocional Futebolaco. Dito isso, galera, primeiro vamos lá. Hoje eu tive uma boa parte da minha manhã, a gente bateu um papo numa conversa meio acalorada entre eu e três dos meus melhores amigos, Rodrigo, Gabriel e Caio. A gente tem um grupo, até comentei isso essa semana com vocês, sobre a discussão ali de Payet e de Arrascaeta e tal. E a tônica tem dois flamenguistas e dois vascaínos no grupo, né? No total de 4 aí. A gente estava discutindo ali a questão da temporada do Vasco, os erros de arbitragem e tal. E um desses meus amigos é o Caio, e ele é vascaíno também. E ele, pô, mano, eles estão gritando muito, desnecessário, é o jogo do Nova Iguaçu, eu prefiro ficar com o jogo do São Lourenço. Pô, nada a ver, tá se estressando aí com o time misto, jogo de Bangu, Nova Iguaçu. E aí o Gabriel, que é flamenguista, já foi pra uma outra linha, pô, mano, com todo respeito. Com time A, B, C, D, Z, vocês têm a obrigação de ganhar desses times, cara. E por mais que a arbitragem tenha errado, não dá pra usar isso de muleta. E aí eu quero juntar um pouco dessas ideias e o meu pós-jogo de ontem pra gente destrinchar e debater algumas coisas aqui. Primeiro ponto, o meu pós-jogo ontem foi uma espécie de desabafo naqueles 10 primeiros minutos iniciais, porque tem uma coisa que me irrita profundamente e em linha geral é na vida. Não é Vasco não, é vida. Eu odeio injustiça. Pra mim certo é certo, errado é errado, independente de quem seja. Tá? Então eu gosto de separar isso. E me incomoda esse protecionismo a algumas pessoas. Algumas pessoas viram alecrins dourados para a torcida do Vasco e você não pode criticar. E outros viram, né, uma praga. E nada que vem dali presta porque você já condenou. Não gosto disso. Então os 10 minutos iniciais foram um pouco para falar disso. Citei o Paulo Brax, fiz um comparativo com o Alexandre Matos e fiz questão também de dizer que não dá para comparar o Alexandre Matos com o Paulo Brax. O Alexandre Matos junto ao Rodrigo Caetano são os dois principais diretores executivos do Brasil. Ponto pacífico. Tô super feliz com o Matos e quero que ele fique 15 anos no Vasco aqui. Falei isso no pós-jogo e tô reiterando pra rapaziada que tem dificuldade de entender as coisas.
Mas vamos agora discutir a SAF do Vasco. Vamos entender alguns detalhes. Primeiro ponto, para a galera que é da turma mais do deixa disso, que é um pouco a minha linha, meu perfil, mas nesse momento eu vou pro meio. Eu não vou nem ser da turma do deixa disso e nem vou ser da turma que tem que dar porrada em tudo. Acho que dá para juntar as duas ideias e a gente entender. Primeiro ponto, pra turma, Caio, meu amigo, para pegar de exemplo aí, que, pô, mano, tá sério mesmo? Porra, tão aí fazendo o maior escarcel porque perdeu pro Nova Iguaçu. Pô, eu prefiro focar no jogo do São Lourenço, Deportivo Maldonado, porque, porra, joguinho de carioca, eu acho que não é tão por aí, Caio. Também não acho que tá tudo uma merda, manda tudo embora, nada presta, também nenhuma coisa nem outra. Primeiro ponto, falando da janela de contratações, acabei de elogiar e exaltar o Alexandre Matos, e justamente por confiar e saber que ele é um baita de um profissional, acho que você tendo um profissional do quilate do Alexandre Matos, esse cara tem que ter mais liberdade para montar o planejamento e para contratar. Ó, Matos, você tem esse orçamento aqui, tá bom? Ó, o perfil que a gente quer de contratação é esse aqui, tá bom? Tá aí o dinheiro, tá aí o perfil de jogador que eu quero. Senta com a comissão técnica, tem que bater alguns requisitos na hora de contratar. Fora isso, vocês me procuram. Ó, tem um jogador aqui que ele foge um pouco dessa planilha, né? Dessa cartilha que vocês me passaram aqui. A gente discute esse nome individualmente. De resto, tá dentro do que a gente traçou de planejamento. A comissão técnica quer? Negocia. No meio do ano, no final do ano, eu vou te cobrar. Você foi contratado para desempenhar bem a sua função. Ponto. Mas do jeito que o Vasco funciona, pode ser o Alexandre Matos, pode ser o Paulo Brax, pode ser o André Mazuco, que trabalhou no Vasco e Botafogo. O cara é limitado. Ele vai até a página 2. Ele acaba, no final de contas, contratando aquilo que a 777 quer. Então, até as críticas ao Alexandre Matos tem que ser ponderadas em alguns quesitos. Ele queria trazer o Cuejá. Por que o Cuejá não veio? Porque o Al-Shabaab endureceu, não queria negociar o jogador. E aí, para trazer, ia ter que botar a grana muito alta. Porque o Al-Shabaab não quer vender o jogador, conta com o jogador, a multa tu não vai pagar. E aí, por ser 31 para 32 anos, a empresa não libera. Pagar os 7, 8 milhões que eles pagaram para tirar do Al-Hilal, topam. Meter 15, 20, 30 milhões, não vão fazer. Então, assim, ele é limitado. E aí, o que acaba acontecendo? Não tem jeito, a comparação agora, no meio do ano, no final do ano, vai acontecer. Porque em setembro o Vasco completa 2 anos de SAF. Então, você vai comparar a janela que o Paulo Brax fez e vai comparar a janela que o Alexandre Matos fez, ponto. Independente de atrás do Alexandre Matos ter a 777. Assim como atrás do Paulo Brax também tinha empresa norte-americana. E a hora de se cobrar e de gritar é agora. Porque agora nós estamos em janeiro, é agora que o campeonato de verdade, o campeonato importante ainda não começou, que é o Brasileiro e a Copa do Brasil, que você vai montar esse elenco para depois, ao longo do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, você disputar de fato as coisas importantes. Uma correção simples de rota ali em setembro, tanto de chegada como de saída, setembro, agosto, quando abre a janela mais importante do ano. Mas se a gente não gritar agora, depois a gente fica tudo desesperado, igual no meio do ano passado, para lutar para cair ou naquela confusão toda. Então eu não acho que quem tá gritando, quem tá cobrando agora tá errado. E sim, cara, eu conversei com o Caio, tem sido interessante essa troca essa troca de ideia com meus amigos rubro-negros. Vou explicar o porquê. Tem uma coisa na vida fundamental que chama-se mentalidade. Se você tem uma mentalidade de pensar pequeno, qualquer coisa te satisfaz. A gente se apequena, a gente que eu digo Vasco da Gama, né, o nicho Vasco da Gama, comunidade Vasco da Gama, e óbvio que em toda a comunidade, em todo grupo de pessoas, nem todo mundo é igual, né? Mas o grosso do torcedor do Vasco, principalmente os mais jovens, e eu me incluo nessa categoria, que só tomou porrada, óbvio que a gente tem visto um Vasco tão pequenininho que qualquer coisinha melhor já nos satisfaz, porque a nossa nota de corte é muito baixa. Porque virou maneiro pra gente pagar salário em dia,
os funcionários agora terem, além dos salários pagos em dia, terem também um ticket de refeição, alimentação. O Vasco não é mais notícia no jornal por água, luz e etc. Isso é o básico, cara. Isso é o básico que não era feito. Verdade. Isso que é o básico sequer era feito no Vasco. O Vasco, comparativo, o SAF com o clube associativo, já teve avanços absurdos. Se você comparar o que era há um ano e pouco atrás para o que é hoje, a gente melhorou muito, muito. A gente gastou mais de 200 milhões em reforços ano passado e esse ano, somado aí as duas temporadas. Era impossível fazer isso no clube velho. O que não quer dizer que eu tenho que estar satisfeito com o que está sendo feito agora, porque eu tenho que excluir o que era o clube associativo e lembrar que para virar sociedade anônima do futebol e ser vendido à empresa norte-americana, foram prometidos dentro da sociedade anônima do futebol, comprada pela 777 Partners, algumas coisas. Então sim, eu tenho que olhar para trás e falar, caramba, o Vasco melhorou muito. Ponto 1. Ponto 2, o que a empresa norte-americana prometeu e o que ela está cumprindo dentro das promessas. São coisas diferentes, porque senão a gente fica com aquela mentalidadezinha de merda, de se eu não cair tá bom, se final do ano um caminhão de jogador não me botar na justiça para cobrar salário atrasado tá bom, e não tá bom, cara. Isso não é o Vasco. Isso é o que transformaram o Vasco nos últimos anos. E aí, como eu falei que tem sido legal essa troca, né, no nosso grupinho privado ali, entre vascaínos e rubro-negros ali, você vê como a mentalidade hoje do Gabriel, né, do Rodrigo também lá que tá no grupo, de torcedor, é completamente diferente da nossa. Por quê? Que bom para eles lá que o Flamengo se estruturou e se organizou, e hoje eles pensam grande. Tem jogadores e tem contratações que nossa, esse cara é o cara, que esse cara que é o nosso cara aqui, lá seria a segunda, terceira opção. Por quê? Que bom para eles subiram o sarrafo e o patamar. E a gente ainda tá vindo daquela mentalidadezinha pequena da associação, do ó céus, a vida, que dia ruim, que qualquer coisa pra gente, em alguns aspectos, nos satisfaz. É óbvio que o Vasco não ia sair do buraco que ele estava para um time super vitorioso e campeão no estalar do dedo. Não ia acontecer isso assim. Porém, também diga-se de passagem, o discurso tá blasé demais. Eu vim pavimentar, porque não adianta dar voo de galinha, porque veja bem, foram muitos anos. Parece que o Vasco, pelo discurso do Alexandre Matos, e não é ele nesse aspecto, a ordem vem de cima. Ele só joga para fora o que mandam dizer ele lá de cima, tá? Tô citando porque foi ele que falou com a imprensa lá no CT Moacir Barbosa, e agora, no sorteio da Copa do Brasil, ele repetiu a mesma linha editorial, que é a seguinte: não adianta a gente dar voo de galinha, a gente tem que construir uma pavimentação para quando a gente chegar, a gente se sustentar. Sendo que esse quando a gente chegar, tá papo de 5, 6 anos. Quando foi ninguém cravou que é 5, 6 anos, tá? O feeling que a gente tem é a forma como eles estão falando. Sendo que dessa forma, quem fez foi o Flamengo, pô. Que pegou recurso próprio, parou de gastar mais do que arrecadava, sangrou um período ali pagando dívida, e a partir de 2018 foi começando a investir aos poucos, na medida que a sua receita versus despesas barra dívida foi se equacionando de uma forma melhor. Teve questão das luvas, que o Flamengo ganhou muito mais que os outros, porém teve a inteligência do Bandeira também, de em vez de torrar e fazer time, coisa que vários clubes fizeram naquela renegociação com a Globo e foram aí pagar de culhudo para torcedor ganhando o título e a merda ficou. O Vasco ganhou a Copa do Brasil ali, nós tivemos o Cruzeiro nadando de braçada ali e as merdas estouraram tudo para frente depois. O próprio Corinthians viveu um período ali de ganhando muitos títulos. Uma galera pegou uma grana violenta da Globo na renovação ali, com luva, o Bandeira segurou a viola e foi pagar a dívida. Enfim, é um pouco complexo, cada clube tem sua história. O Flamengo, por ter mais torcida que o Vasco, naturalmente, também, além do apoio da mídia, acaba tendo um potencial de arrecadamento, de arrecadação maior que o nosso, não tem muito por onde fugir disso,
Então, as histórias são um pouco diferentes, mas está muito nessa linha. Quando, na verdade, a gente foi vendido para virar SAF para acelerar processo. Não foi isso que foi prometido? Que todo mundo já falei, já repeti, já reiterei algumas vezes aqui. Mentiram para todo mundo quando disseram que era um pote para pagar dívida e outro pote para investir no futebol, quando na verdade era um pote só de 700 milhões, para esse dinheiro somar-se ao próprio recurso do Vasco, e aí você bate no liquidificador essa mesma grana para pagar dívida e investir no time simultaneamente. Tanto é que hoje o GE fez um levantamento do balanço das transferências da 777 no Vasco. O Vasco tem já mais dinheiro recebido com venda, leia-se, Pedro Raul, Egnaldo, Andrei, Marlon Gomes e Gabriel Peck. Essas 5 vendas somadas aqui representam mais dinheiro do que todos os jogadores que a gente comprou até aqui. Todo mundo aí, fora os que chegaram de graça e os que foram propriamente comprados, como Lucas Piton, Puma Rodrigues, Paulinho e etc. Então, uma coisa que deveria ficar muito claro, isso é um desejo meu, eu adoraria que o seu Josh Wander viesse a público qualquer dia desse, primeiro, pedir desculpa pela bravata dele lá, porque a gente de novo vai ter um Flamengo e Vasco agora, domingo, e o senhor Josh Wander mentiu, quando disse que nós teríamos um orçamento, nunca mais teríamos disparidade financeira para o Flamengo. É mais um Vasco Flamengo que vai acontecer sem essa promessa cumprida, e não vai ser cumprida. A realidade é essa. Então, o primeiro ponto era pedir desculpa pela bravata dele. Segundo, que as pessoas fossem mais transparentes com o torcedor do Vasco. Torcedor, a situação do Vasco é essa aqui, ó. A gente recebeu o clube com essa dívida aqui, tá? Eram 700 e poucos milhões. A 777, ou nós, né? Alguém da 777, vamos botar essa grana aqui dentro do Vasco ao longo de 4 anos, junto com as receitas do clube. A gente vai no primeiro, segundo, terceiro ano, prioridade é atacar a dívida. A gente vai investir, vai melhorando o time de pouquinho em pouquinho, mas a prioridade é nesses 2, 3 primeiros anos, atacar a dívida. Depois, a partir do 4º ano, a gente vai investir pesado no time de futebol. Você deixa a porcaria da coisa às claras pro torcedor, e aí óbvio que todo mundo vai comprar o barulho. Beleza, 2, 3 anos aqui, dívida, e o Vasco tá diminuindo a dívida, tá pagando a dívida. Tá atacando, fazendo movimento de mercado. O time de 2023 é melhor que o de 22, e a gente espera piamente que 24, que está começando ainda, que o time fique melhor do que era 2023. A defesa melhorou, a gente tem mais opções ali para a zaga, as laterais eu acho que melhoraram, né? O Vitor Luiz é a melhor opção de banco do que era o Riquelme. Goleiro, acho que tá meio que mais ou menos a mesma coisa. Keller e Ivan se trocaram-se um pelo outro ali. São 2 goleiros reserva, quase não jogam muito, tá ok. Tem um goleiro experiente no banco ali. Acho que a ponta piorou. A volância com a lesão do Paulinho, se não tiver reposição, piorou, e o ataque continua aquele cemitério. Continua um cemitério de ideias ali. E o Fernando Campos, que é um excelente jornalista, fez um comparativo dos atacantes disponíveis de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Se você olha o elenco dos 4 para atacantes, seja o centroavante ou os alas, a gente é disparado o elenco mais fraco com relação aos ataques dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, tá? Só você pegar o elenco lá, eu posso trazer isso no próximo vídeo, se eu lembrar. Então, voltando aqui a minha linha de raciocínio, não dá pra ficar achando que tá tudo legal, porque há 2 anos atrás estava tudo uma merda, a gente só contratava jogador destaque aí de time de Série B, jogador de estadual, o salário atrasado, a gente pedindo pelo amor de Deus para poder, o jogador não botar a gente na justiça. Aí parecia um moleque da base, tipo o Peck, começando lá, magro, o moleque nem pronto tava, mete no desespero aí, porque esse moleque já apresentou alguma coisa na base, e pedindo a Deus para um europeu ou um cara da MLS bater aqui para poder comprar o jogador, pra gente ter um dinheirinho para tentar botar os salários em dia, que seja por um curto período. E essa época aí, graças a Deus, ficou para trás, e que não volte nunca mais. A gente melhorou muito, mas também prometeu-se muito. Prometeu-se que o Vasco ia ter
Nunca mais diferença de orçamento para o Flamengo. Prometeu-se que a torcedor do Vasco não ia mais sofrer. Prometeu-se agora, não tem 2 meses, de que nesse ano chegariam jogadores do tamanho do Vasco. Então, a hora de cobrar é agora, em janeiro, porque está se formando o elenco. Legal ouvir do Emiliano Dias na coletiva, e eu vou repercutir a coletiva no próximo vídeo com mais algumas informações, de que eles não sentem pressão, porque pressão mesmo eles sentiram e souberam sentir, né, lidaram bem com essa pressão ano passado contra o rebaixamento. E ele até falou que aquilo nunca mais na história do Brasil vai se repetir, e eu tendo a concordar. Muito raramente algum time vai conseguir a arrancada que o Vasco teve ano passado. E legal que vocês estão lidando bem com essa pressão, porque clube grande é pressão, irmão. E se tem pressão, é porque tem mentalidade de coisa grande. Legal, que bom que a comissão do Ramon Dias vê isso como natural. E que bom que vocês estão com o pensamento alinhado com o torcedor. Porque toda coletiva, uma das primeiras coisas que o Ramon fala é: a gente precisa de reforço. A gente precisa de reforço. O Ramon tem batido muito na tecla, inclusive, de que é reforço para o ataque. Que bom, ótimo. Vocês estão preparados para estar ocupando a função que vocês estão, que vai ser pressão. É o Clube de Regatas Vasco da Gama, que, é verdade, tem hoje 2 grupos enormes dentro da própria torcida. E tá tudo bem, tá? Cada pessoa tem sua mentalidade, que é a galera que tá cobrando muito, porque, porra, isso é Vasco, isso tem que pensar grande, a gente não pode se contentar com coisas pequenas. E tem a galera também da turma do Deixa Disso, Veja Bem, a gente era o céus, a vida até outro dia, já melhorou. Dá para juntar essas 2 ideias aqui. Eu não tô pedindo que o Vasco em 2024 tenha o elenco do Flamengo, não é isso. Mas dá para ser um pouco mais agressivo. Vamos olhar o quintal do nosso vizinho do lado? O Botafogo. Contratou o Luiz Henrique, tá fazendo ponte pro Lyon? Beleza. Mas negociou um jogador desse tamanho. O Botafogo catou o Savarino, que era do Galo, belo jogador que estava na MLS. O Botafogo entrou pesado na negociação para contratar o Alan. Pra azar do Botafogo, o Alan quer ficar lá e se aproveitou da negociação para pegar uma renovação de contrato, e a tendência é que ele fique lá pelo Al-Wahda. Mas o Botafogo já tinha até salário acertado com o Alan, coisa que sequer o Vasco abriu negociação. Então você vê a mentalidade e o perfil de jogador que o Botafogo ataca, também sendo SAF, é diferente da nossa. Ou eu tô falando alguma besteira aqui? A gente tem buscado jogadores no tamanho que o Botafogo tem buscado? Se eu estiver falando alguma besteira aqui, eu peço desculpa. Clubes que nem SAF são, como o Inter, que gastou menos que a gente na janela, mas foi atrás de Robert Renan, foi atrás de Alário. Você vê uma diferença aí na visão e no direcionamento de contratação, porque dinheiro está sendo gasto. O Vasco é o 4º clube brasileiro que mais gastou dinheiro na atual janela. A diferença é como o Vasco gasta esse dinheiro. O Vasco, com todo respeito, nada contra. Até acho que é um zagueiro ok e tal, mas eu acho que o que se pagou no João Vitor foi muito. Não dava para ter pago 40 milhões e em cima de um atacante fera. E vamos lembrar um detalhe aqui. Só um breve comentário. Pegando janeiro, tá? O trabalho do Paulo Brax em janeiro era muito mais difícil do que o do Paulo Brax, do que o do Alexandre Matos agora em janeiro. O Paulo tinha que mandar um elenco inteiro embora e recontratar um elenco inteiro, com detalhe, com o Vasco numa SAF recém-feita e o Vasco com a imagem absurdamente arranhada no mercado. Então era um trabalho bem difícil. Agora em janeiro, o Alexandre Matos pega uma espinha dorsal de time montado, precisando contratar peças pontuais. Se ele traz 2 pontas excelentes, jogador diferente, assim, ó, chegou 2 senhores ponta aí. Cara que vai chegar, vai botar a camisa e vai jogar. Se ele traz esses 2 pontas de nível, um primeiro volante, 3 peças, podia ter mais para composição e tal, mas principalmente essas 3 peças, 2 pontas e um primeiro volante, ele dava um salto de qualidade absurdo. Aí pode vir o Vitor Luiz, pode vir o João Vitor, pode vir o Rojas, pode vir o restante.
Porque você deu um estofo pesado para o time titular e aí você vai trabalhar na composição de elenco. Por exemplo, nessa atual janela, até aqui, o Vasco melhorou a composição de elenco para algumas posições. A gente está recheadinho na zaga, estamos tranquilos de goleiros, lateral esquerdo, na compra do Paulo Henrique e na chegada do Rojas, somados ao Puma, eu acho que a gente está legal de lateral direito também. Ele meio que acertou a cozinha, com Keller, Rojas, compra do Paulo Henrique, chegada do Vitor Luiz, acho que acertou isso aqui. Mas as carências de verdade do Vasco, que era o primeiro volante, os dois pontas, não chegou. Ah, Diego, a janela não fechou. Não fechou. Mas é importante a galera continuar gritando e cobrando para que sintam-se pressionados, não para fazer loucura, não para não fazer merda e colocar a mão onde o clube não alcança. Não é isso. Mas sim, que sintam-se pressionados a se coçar e fazer um movimento de mercado que tem que ser feito. Ou então, a gente vai sofrer no começo do Campeonato Brasileiro. Tá arriscado cair precocemente numa Copa do Brasil, porque essas primeiras fases são chatas. Tu vai jogar o primeiro jogo fora de casa, pô, o adversário é obrigado a ganhar, tranquilo passar. Aí segunda fase, o jogo é na tua casa e empate vai pra pênalti. Ou seja, tu joga na pressão do caramba com um time menor e tem que ganhar de qualquer jeito. Se tu vai pra pênalti, irmão, aí é loteria. Aí tu cai pra uma terceira fase. Então essas primeiras fases é uma pressão absurda que tu é obrigado a passar. E se tu não passar, vira crise. É o que aconteceu com o ABC ano passado. Sendo que... E o Vascaíno é tão azarado, coitado, que uma das principais peças do nosso elenco estoura o joelho e vai ficar aí de 8 a 10 meses fora. Até isso a gente dá azar. Então, assim, é um pouco das duas ideias, tá? Não é Alexandre Matos é uma porcaria, não tá trabalhando, não presta... Com o Paulo Brax estava melhor, não é isso, até porque eu expliquei que por trás do Paulo Brax e por trás do Alexandre Matos tem a 777 que breca e trava muito o trabalho desses profissionais, e também não é, tá de sacanagem, bom era o clube velho, com salário atrasado, não é nenhuma coisa e nem outra, dá para ter um meio termo, dá para reconhecer que a gente melhorou, mas dá para cobrar mais sim, principalmente porque tem bravata pra cacete pregada pro torcedor. Então dá para juntar as duas linhas de raciocínio e entender que melhorou, que não tá tudo ruim, mas que dá para apertar e dá para cobrar mais, que dá para entregar mais, tem que entregar mais, porque a gente não virou SAF para isso, tá? Então acho sim que o Campeonato Carioca não é parâmetro, e aí é um assunto longo que a gente discutiu muito isso hoje no grupo também. Depois eu trago para vocês aqui a minha opinião, senão o vídeo vai para 40 minutos, não dá para me aprofundar sobre um tema que eu acho importante em 2 minutos. Tá? Mas eu quis fazer um balanço aqui. Não tão ao céu e não tão ao inferno. Eu fui duro ontem no meu pós-jogo inicialmente, porque me irrita essa mania de autoproteção para algumas peças, que você não pode criticar de jeito nenhum, nem o Ramon, nem o Alexandre. Dei um exemplo do Payet para pegar um atleta. O dia que o Payet joga mal tem que criticar. Assim, quando ele joga super bem, ele tava voando, tava arrebentando, a gente tem que elogiar, pô. Mas tem que ser assim com o Praxedes, com o Zé Gabriel, com o Rossi, tem que ser assim com o Jair, com o Léo, com o Verrete, com o Paulinho, é com todo mundo. Jogou bem, jogou bem, jogou mal, jogou mal. Dirigente trabalhou bem, trabalhou mal, acabou. O sentimento que a gente tem por eles, a gente tem que ter no coração sim, gosta, não gosta. Agora, a análise e a opinião da gente não pode ser assim. Esse cara não presta, eu não gosto dele. Dane-se se ele fez coisa boa ou ruim. Tudo que vem dele não presta, não presta. Esse aqui eu gosto. Se ele fizer merda, eu passo pano. Não pode ser assim. Foi nessa linha que eu bati duro e pesado ontem no meu pós-jogo, no começo do vídeo, porque isso me irrita e isso não é maneiro. Eu não consigo conviver com injustiça e isso me irrita profundamente. Tá bom? Então toma esse videão aí de quase 30 minutos aí pra... vocês concatenar as ideias aí e refletir um pouquinho, valeu? Tamo junto e como eu sempre falo, é só a minha opinião, não sou melhor do que você, tá? Mas tô deixando meu coração aqui para dar a minha opinião para vocês, beleza? Vocês fiquem à vontade para concordar ou discordar, desde que tenham educação, valeu? Tamo junto.